Paulo aos Coríntios. Nós demos início hoje pela manhã a uma série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios. E pela manhã nós estivemos expondo capítulo 1, do verso 1 ao 3, e agora à noite, com a graça do Senhor, nós estaremos vendo 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 até o verso 9. Ações de graças pela Igreja de Deus é o tema da nossa mensagem. Se você perdeu a mensagem da manhã, você pode ir no canal da nossa igreja e ela já está disponível. Vai ser feita uma playlist com toda essa série e você pode acompanhar desde o início a série de exposições na carta de Paulo aos Coríntios. Nós demos como título para esta série, uma igreja de carne e osso. E quem assistiu à primeira mensagem sabe por que nós estamos denominando esta série, dando esse título para a exposição da carta aos Coríntios. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, mas estaremos nos detendo do verso 4 ao 9, porque, como eu disse, já vimos a primeira parte, que é o prefácio e a saudação, mas como a parte introdutória da carta é do capítulo 1, verso 1 a 9, então vamos ler do verso 1 ao 9 para situar, e depois estaremos dando ênfase somente aos versos 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Por favor, curve a sua fronte. Ore ao Senhor, pedindo a Ele que fale o seu coração, que Ele nos abra a porta à palavra nesta noite, que de fato nós sejamos edificados com a palavra do Senhor. Ore em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esta rica e preciosa oportunidade, por esta liberdade que ainda temos no nosso país, de abrirmos a Escritura publicamente, lermos a Tua palavra e expormos a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo que inspirou esse texto esteja agora abrindo-nos a porta à palavra, trazendo luz, discernimento, intrepidez, a unção do Senhor para falar ao nosso coração. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém.
Vamos ler mais uma vez 1 Coríntios 1, agora o texto que estaremos meditando. 1 Coríntios 1, verso 4 ao 9. Ações de graças pela Igreja de Deus. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Há um tempo atrás, eu li um livro de literatura que me marcou muito. É um livro de literatura estrangeira e eu precisava ler esse livro. Eu tive contato com ele no seminário e gostei muito. E recentemente eu fui dar uma olhada nele de novo. O nome do livro é Diário de um Pároco de Aldeia. Los Bermanos é o autor. E esse livro narra a história de um jovem seminarista, recém-ordenado ao sacerdócio, que vai assumir a sua primeira paróquia em uma comunidadezinha simples, humilde, um povoado. E chegando ali, ele está cheio de alegria, cheio de esperança, ele está feliz da vida porque vai começar o seu ministério. Ele acha que tudo aquilo que ele aprendeu no seminário, agora ele vai ter a oportunidade de colocar em prática, e ele vai pregar a palavra para os seus paroquianos. Eles vão ouvir a palavra e vão obedecer a palavra, e tudo vai ser 1000 maravilhas no seu ministério. É assim que todo jovem pastor, que todo seminarista, que todos aqueles que estão começando acham que vai ser o seu ministério. Passaram alguns meses e aquele jovem pároco daquela aldeia, ele descobre que não era nada daquilo do que ele pensava. A sua paróquia dava trabalho. Os membros da sua paróquia, os paroquianos, falavam mal dele. Como é um livro de literatura, o autor, ele usa um exemplo do apóstolo Paulo, quando Paulo recomenda a Timóteo a tomar um pouco de vinho com água por causa das constantes enfermidades do estômago. E aquele jovem sacerdote, ele tomava vinho, não por uma questão de embriaguez, mas por uma questão de saúde. E ele ficou muito triste quando os seus paroquianos começaram a espalhar que ele era alcoólatra, que ele era beberrão, que ele tinha uma doença incurável. E ele ficou revoltado com aquilo. Ele marca uma audiência com o bispo. E chegando lá, ele expõe para o bispo toda aquela situação. E ele diz: eu estou entregando a igreja. Eu não quero saber mais. Eu prego a palavra, eu ensino a palavra e as pessoas não colocam em prática. Só tem gente fofoqueira, gente assim e tal, e tal, e tal. E o bispo dá uma gargalhada e ele fica mais revoltado ainda com a gargalhada do bispo, porque ele diz: eu estou expondo para você a situação da minha paróquia, eu estou expondo para você o que eu estou sofrendo e você está rindo. E o bispo, já velho, ele diz assim: meu filho, você está triste por causa desses problemas aí? Olha, aqui na sede, eu tenho esses problemas que você está enumerando.
da própria comunidade local e eu tenho os problemas de todas as outras igrejas que estão sob o meu cuidado e ainda os problemas do clero que estão sob os meus cuidados. Então, se for para tratar de problema, meu filho, vamos trocar. Eu vou para a sua paróquia e você vem para a sede e você vai tomar conta. E a história conta que aquele jovem, ele volta para aquela aldeia pensando, refletindo, e ele diz uma coisa que marcou muito a minha vida, e é com isso que eu quero começar esse sermão. Ele diz assim: eu descobri uma coisa na minha vida, que todas as paróquias são iguais. A minha paróquia é igual a todas as paróquias, porque todas as paróquias são iguais. Ou seja, toda igreja é igual. Toda comunidade eclesiástica é igual. Tem problema, tem dificuldade, tem gente problemática, tem gente fofoqueira, tem gente que dá coice no pastor e que dá coice em quem chegar perto. Tem todo tipo de gente dentro das comunidades, dentro da igreja. Pois bem, aquele jovem aprendeu que todas as paróquias são iguais. E ele volta para servir a sua igreja e para dar graças a Deus por aquela igreja, porque pelo menos ele não tinha os problemas da sede que o bispo tinha, ele não tinha os problemas do clero que o bispo tinha, ele tinha problemas de uma única paróquia. Ele dá graças a Deus. Você tem dado graças a Deus pela sua igreja? Você tem agradecido a Deus pela sua comunidade? Você que está aqui e você que está me assistindo, você é grato a Deus pela sua igreja local, pela sua paróquia, pela sua comunidade? Será que nós, como pastores, ou eu, como pastor dessa igreja, eu tenho sido grato a Deus por esta igreja? Ou eu estou reclamando? A carta aos Coríntios, meus irmãos, ela revela para nós uma igreja extremamente complicada, conforme nós já colocamos hoje pela manhã. Mas eu peço permissão aos irmãos que estavam aqui pela manhã, só para dar aqui um flash, para que aqueles que estão aqui no culto da noite não percam o fio da meada aqui na interpretação do texto. Paulo havia plantado essa igreja na sua segunda viagem missionária, quando ele sai de Atenas e ele entra em Corinto e prega o evangelho ali. E quando ele prega o evangelho ali na cidade de Corinto, ele diz que pregou com temor e tremor. Ele diz que chegou ali com o coração abatido. Porque se você olha o capítulo 17 de Atos, Paulo não foi bem sucedido em Atenas, a capital da Grécia. E ele sai de Atenas e vai para Corinto, distante mais ou menos 80 quilômetros. E quando ele chega em Corinto, ele mudou completamente o modo de pregar que ele havia feito lá em Atenas. Ele não usou discurso, ele não usou palavras de sabedoria humana, ele pregou da forma mais simples possível Cristo e este crucificado. Ele planta essa igreja debaixo de perseguição dos judeus, o contexto está lá em Atos 18. Chegou um momento que o Senhor teve que encorajar Paulo, porque ele estava triste, e o Senhor apareceu a ele e disse: Paulo, fica aí, porque eu tenho muita gente aqui, continue pregando. E ele vai passar 1 ano e 6 meses. E ele planta a igreja. Depois ele vai para Éfeso, e quando ele está em Éfeso, ele recebe notícias da igreja de Corinto. Um grupo da igreja de Corinto chegou lá e disse: olha, Paulo, a igreja está com problemas. Havia um grupo de irmãos chamado Estéfanas, Fortunato e Acaico, que foram enviados pela igreja de Corinto com uma oferta para Paulo, e também com uma carta com algumas perguntas
para Paulo, para que Paulo esclarecesse algumas coisas. E eles trouxeram um relatório de como estava a vida da igreja. Mas não só esses irmãos, não só a carta, mas um grupo de uma família da casa de uma senhora chamada Chloe, também disse para Paulo como estava a igreja. Informou a Paulo alguns problemas. E os irmãos lembram aqui o que eles colocaram. Primeiro, a igreja estava dividida. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Havia divisão, havia grupos, havia partidos. Segundo, havia imoralidade na igreja. Havia problema com a disciplina. Capítulo 5 e 6. Prostituição, impurezas, lascívias dentro da igreja de Deus. A coisa era tão séria que tinha um jovem ali indo para a cama com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E a igreja não estava fazendo nada. Havia um grupo da igreja que saía com as prostitutas de Corinto sem nenhum problema. E estava no culto no domingo. Capítulo 7, Paulo vai tratar de assuntos relacionados com sexo, divórcio, casamento, novo casamento, viuvez, celibato. Todos esses temas no capítulo 7, respondendo à carta dos Coríntios. Capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai tratar da liberdade cristã e da liberdade que ele tem enquanto apóstolo. Havia um problema na igreja de Corinto, que toda a carne na cidade de Corinto era sacrificada aos ídolos. Antes de ir para o mercado, antes de ir para a venda, aquela carne era primeiro sacrificada aos ídolos. E havia irmãos na igreja de Corinto que diziam, nós não podemos comer essa carne que foi sacrificada a ídolos, nós não podemos tocar nessa carne, eu sei de onde é que ela vem dos templos pagãos primeiro. E havia outro que dizia, não tem nenhum problema, nós podemos comer a quantidade que quiser, porque quem fez a vaca foi Deus, e depois que eu oro, depois que eu dou graças a Deus, eu posso comer. É uma discussão atual, por exemplo, nós podemos comer balinha de Cosme e Damião? Nós podemos comer comidas de São João? Nós podemos comer uma galinha que está numa encruzilhada e que foi oferecida no despacho? Podemos ou não podemos? Se você está com fome e você vem e numa esquina você encontra uma galinha assada, e aí? É um despacho. Mas você é crente. Você come ou não come? Eu lembro que uma vez eu estava saindo do laboratório que eu trabalhava e tinha uma senhora olhando para o chão, era uma encruzilhada lá, e uma senhora olhando para o chão. E eu, curioso, né? O que está acontecendo? Era uma tesoura bem bonitinha que tinha, e ela estava com medo de pegar, porque ali era uma encruzilhada e ela não sabia se aquilo ali era alguma oferenda, alguma coisa, algum despacho. Tem crente assim. Capítulo 11, 12, 13, 14, trata de culto, problemas no culto. Aqueles irmãos não estavam sabendo lidar com a ceia, com os dons, com a liturgia do culto. As mulheres estavam querendo tirar o véu, que naquela cultura era símbolo de que elas estavam debaixo da autoridade do marido. Havia um problema terrível na igreja. Capítulo 15, gente que estava desconfiando de que não há ressurreição, e estava espalhando isso. Capítulo 16, Paulo termina com algumas recomendações finais, a oferta para os pobres de Jerusalém e os detalhes finais. Ou seja, uma igreja extremamente complicada, difícil. E a grande questão é, será que nós podemos dar graças a Deus por uma igreja dessa? Paulo, nos primeiros versos, nós vimos aqui que ele se apresentou, ele se coloca como apóstolo, ele apresenta a igreja de Corinto, os seus destinatários, e ele diz que eles são a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus. Quando a gente olha para o texto, meus irmãos, numa leitura rápida, a gente pode achar tudo, menos que aquele grupo era de Deus. Mas Paulo consegue enxergar, naquele contexto, naquela comunidade, a igreja de Deus, mesmo com todos aqueles problemas. Lembra da frase? Eu descobri que a minha paróquia é igual a todas as paróquias, porque todas as paróquias são
iguais. Ou seja, toda igreja é igual porque é formada de pecadores como eu e você. Paulo chama de igreja de Deus. Ele diz que eles são santificados em Cristo e chamados para ser santos. Ele dá graças a Deus por aquela igreja e ele faz um voto de graça e paz para aqueles irmãos. Pois bem, nessa primeira parte da carta, capítulo 1, verso 1 ao 9, nós temos a introdução da carta. Nós temos aquilo que era comum nas cartas do antigo mundo greco-romano, que o autor se apresenta, ele identifica os destinatários, ele faz um voto e, em seguida, ele faz uma ação de graças ou então uma oração. E Paulo segue essa estrutura das cartas do primeiro século. E mesmo nesse contexto aqui da igreja de Corinto, Paulo vai, nessa introdução, ele vai fazer aqui a sua ação de graças. Na verdade, de todas as cartas de Paulo, somente na carta aos Gálatas ele não faz isso. Na carta aos Gálatas ele está tão irado com o que estava acontecendo ali naquela igreja, que ele já entra direto no assunto, ele já entra com os dois pés, não tem ação de graça, não tem bênção, não tem voto, não tem nada, ele já entra direto. Mas em todas as outras cartas, e aqui na carta aos Coríntios, Paulo segue aquela estrutura. Identifica-se como autor, identifica os destinatários, faz um voto, em seguida ele faz uma oração de ações de graças e nesse contexto ele já destaca alguns pontos daquilo que ele vai falar. Lembra que eu disse de manhã? Já na introdução, Paulo deixa claro alguns pontos, alguns assuntos, algumas coisas que ele vai tratar na carta como um todo, ele já chama atenção aqui. E na ação de graças não é diferente. Mas o ponto que eu estou tentando fazer você entender é o seguinte: Paulo consegue enxergar naquela igreja problemática, naquela igreja difícil, ele consegue enxergar coisas positivas, ele consegue ver motivos para dar graças a Deus por eles e para fazer uma ação de graças. Ou seja, nem tudo está perdido. O problema é que nós temos a tendência, meus irmãos, de só olhar as coisas negativas. Nós temos a tendência de só pintar o quadro negativo. A gente não para olhar o aspecto positivo. É aquela questão, o copo está meio de água. Aquele que é negativo, ele diz que o copo está vazio. O cara que é positivo, ele diz, o copo está meio de água. Já é uma bênção. Mas o negativo, não, o copo está seco. Não, está meio. Nem tudo está perdido. Então, vamos olhar para o texto, e à medida que nós formos lendo o texto, nós vamos tirando daqui algumas lições para a nossa vida. Primeiro, olha como é que Paulo começa. Ele começa dizendo assim: sempre dou graças a Deus por vós. Paulo dava graças a Deus por aquela igreja. E não era uma coisa fortuita, não era uma coisa de momento. Ele diz sempre. Sempre eu dou graças a Deus por vós. Quando ele orava, quando ele lembrava daquela igreja, quando ele tinha notícia daqueles irmãos, ele orava a Deus e ele dava graças a Deus por aqueles irmãos. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, Paulo dá graças a Deus. Deus é o sujeito principal aqui nessa perícope. Toda a ênfase de Paulo nessa perícope é na pessoa de Deus. E é importante que você tenha isso em mente. Ele está dando graças a Deus. Pela vida da igreja, sim, mas graças a Deus por vós, pela igreja de Corinto. Mas por que ele dá graças a Deus? Por que ele está agradecendo a Deus pela igreja de Corinto, por aqueles irmãos? Aí ele diz, ele começa a explicar por que ele dá graças. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele
em Cristo Jesus. Meus irmãos, sempre eu tenho dado graças a Deus por vocês, em virtude da graça de Deus que vos foi concedida em Cristo Jesus. E aqui é preciso a gente entender o que Paulo está dizendo. Alguns estudiosos dizem que quando Paulo está dando graças pela graça, a ideia aqui é que Paulo está falando que ele está agradecendo a Deus pela obra da graça de Deus, da salvação, da conversão, de tudo aquilo que o Senhor realizou na vida dos coríntios. Irmãos, estuda um pouquinho a história dessa cidade. Hoje de manhã eu dei assim umas pinceladas sobre a história de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, cosmopolita, rica, extremamente vaidosa, cheia de religiões, uma cidade que tinha 2 portos, que ligava a Itália à Ásia, uma cidade que tinha um fluxo comercial muito grande, porque havia ali muitos marinheiros vindo de todas as regiões do mundo da época. Uma cidade que naquele período, diz os estudiosos, que ela tinha em média 300 a 400 mil habitantes. Uma cidade que foi destruída lá no ano 146 a.C., e foi reconstruída por Júlio César em 46 por causa da sua localização estratégica no Istmo, que liga a Grécia ao Peloponeso. E como uma cidade importante, como uma cidade comercial, portuária, ela, colônia romana, ou seja, uma cidade privilegiada, que os veteranos de guerra foram mandados para ali, os veteranos do exército romano, os escravos libertos no Império Romano foram também mandados para ali. Tinha judeus, tinha gente de todas as nacionalidades. Aquela cidade grande, rica, aquela cidade era uma cidade extremamente promíscua, como qualquer cidade grande. Havia ali pecados terríveis. E Paulo chega ali, começa a pregar o Evangelho, Deus começa a salvar. E se você olhar, dá uma olhadinha aí, capítulo 6, verso 9 a 11. Para você ver aqui um grupinho daquela igreja ali que o Papai do Céu salvou. Olha aí. Capítulo 6, verso 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Naquela cidade promíscua, naquela cidade eivada de prostituição, de idolatria, de tudo que não presta, Deus salvou um povo, Deus estabeleceu a sua igreja, Paulo plantou uma igreja ali, e Paulo estaria dando graças a Deus, pela graça de Deus manifestada na vida dos coríntios. Outra possibilidade de interpretação desse texto é que a palavra graça, na língua grega, charis, ela tem a ver com dom. Daí a palavra charismata, ou charisma. Tem a ver com dom, com dádiva. Então, alguns teólogos, alguns estudiosos, quando olham para esse texto, diz que Paulo está dando graças a Deus, e que esse graças a Deus, pela graça que foi confiada aos coríntios, não necessariamente Paulo está falando dessa obra de salvação que salvou esses irmãos dessa classe aqui que a gente viu. A ênfase não seria essa. É claro que tem a ver, mas a ênfase não é essa.
Alguns exegetas entendem que quando ele diz assim, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele, por Deus, em Cristo Jesus, graça aqui é no sentido de charismata, de dom. Ou seja, Paulo estaria dando graças a Deus, porque Deus, além de estabelecer aquela igreja, ali na cidade de Corinto, de salvar aqueles irmãos, Deus deu dons, dádivas para aqueles irmãos ali da cidade de Corinto, em Cristo Jesus. Então, a palavra graça aqui seria charismata, dons. Paulo está dando graças a Deus, porque o Senhor distribuiu dons para aquela igreja, os carismas para aquela igreja. E essa interpretação, ela ganha força por causa do contexto. Porque quando você vai ver os versículos seguintes, Paulo está falando exatamente de dons que foram dados para aquela igreja. Não só a questão da salvação, não só a questão desse favor que foi manifestado na vida deles, salvando, regenerando, transformando a vida deles, mas Deus, além de salvar aqueles irmãos ali na cidade de Corinto, Deus lhe distribuiu dons, que ele vai tratar no capítulo 12 e no capítulo 14 da carta. Então, olha como é que o texto fica. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça, ou pelos dons, pelos carismas, pelos charismata, de Deus que vos foi concedido por Ele em Cristo Jesus. Fica aqui as duas linhas e você pode concluir a sua interpretação. Mas, olha o que ele diz em seguida. Pois, em tudo fostes enriquecidos nele. Por que Paulo está dando graças a Deus por aquela igreja? Por causa da graça do Senhor que foi concedida a eles em Cristo Jesus, e porque eles foram enriquecidos. Enriquecidos em quem? Em Cristo. Quando Deus salvou aqueles irmãos, quando Deus resolveu regenerar, salvar, transformar aqueles irmãos, Deus derramou da sua graça sobre eles e o Senhor enriqueceu, superabundou na vida daqueles irmãos. Olha que coisa extraordinária, porque Paulo está chamando a atenção daquela igreja para a bênção que eles têm da parte de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, meus irmãos, quando vocês ouviram o Evangelho, quando vocês foram alcançados pelo Evangelho, vocês receberam a graça de Deus, seja no aspecto da salvação, da regeneração, seja os dons, os carismas, as capacitações divinas. Pois em tudo vocês foram enriquecidos nele. A igreja de Deus é o povo mais rico deste mundo. É claro que Paulo não está falando aqui de riqueza material. Paulo não está aqui defendendo essa famigerada teologia da prosperidade que é balela. Paulo está falando aqui dos dons, dos carismas. Paulo está falando aqui das bênçãos espirituais. Paulo está falando aqui dos dons de Deus para a nossa vida, que são muito mais importantes, relevantes do que qualquer bem material. Nós fomos enriquecidos em Cristo Jesus. Você consegue ver isso, meu irmão? Você consegue se alegrar com isso? Você consegue perceber o quanto você é um privilegiado, é uma privilegiada por ter recebido a graça de Deus, seja no que diz respeito à salvação, seja no que diz respeito aos dons de Deus na sua vida, aos carismas de Deus na sua vida. Você foi enriquecido. Você não é um pobre, você é alguém rico na presença de Deus. Naquela igreja, meus irmãos, boa parte dos membros eram pobres. Assim como em toda a história da igreja, geralmente o Senhor chamou a ralé. Mas em Cristo, eles são ricos. Eles foram enriquecidos. Aí Paulo vai dar dois exemplos.
Ele diz assim: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, meus irmãos, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês, uma vez convertidos, uma vez alcançados pelo Evangelho, vocês foram enriquecidos no Senhor Jesus. Deus enriqueceu vocês. E eu quero dar um exemplo. Ele enriqueceu vocês em toda palavra e em todo conhecimento. O que isso significa? Alguns teólogos entendem que quando ele está falando aqui de palavra e conhecimento, lembre que o contexto é dom. Lembre que o contexto são os carismas que Deus distribui. Então, Paulo, já na introdução, ele está chamando a atenção para os assuntos que ele vai tratar na carta. E dom da palavra, do conhecimento, vai aparecer lá na frente, no capítulo 12. Talvez o que ele está falando aqui de dom da palavra, que alguns pastores querem dizer que tem a ver com a pregação ou com o próprio conhecimento da palavra de Deus. Talvez Paulo está falando aqui do dom de profecia, do dom de línguas, do dom de enunciar a palavra de Deus. Eles foram enriquecidos em toda a palavra, eles tinham a palavra do conhecimento, eles tinham o dom dado por Deus para profetizar, para falar as coisas de Deus, para ministrar as coisas de Deus. Eles foram enriquecidos com isso. Mas não só isso, eles tinham conhecimento. Essa gnosis. A palavra aqui é logos e conhecimento é gnosis. Eles tinham esse conhecimento da parte de Deus. Não só a palavra, mas a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, esses dons que o Senhor havia dado para eles. E Paulo está dizendo: isso é uma riqueza, meus irmãos. Vocês foram enriquecidos com os dons que Deus distribuiu na sua igreja. E para confirmar isso, olha o que Paulo diz: porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, ou em vós. Qual é o ponto aqui? Paulo está dando graças a Deus por aquela igreja. Paulo está louvando a Deus por aquela igreja. Paulo consegue ver naquele emaranhado de problemas naquela igreja, ele consegue ver algo de bom, algo de positivo, algo que ele glorifica a Deus. Por quê? Porque ele lembrou da pregação que ele fez em Corinto, da plantação da igreja de Corinto. E ele lembrou que quando ele foi ministrar a palavra ali em Corinto, o Senhor confirmou a sua pregação. E olha a palavra que ele usa aqui, confirmar, é uma palavra que vem do ambiente jurídico e também do ambiente comercial. O Senhor confirmou, autenticou, garantiu. A pregação de Paulo, ela foi confirmada. O testemunho, o evangelho de Cristo que foi ministrado ali na cidade de Corinto, foi confirmado entre eles. Como? De maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Ou seja, Paulo está dando graças a Deus por aquela igreja, porque quando ele lembra do contexto da plantação daquela igreja, quando ele lembra da ministração do Evangelho, o testemunho de Cristo, aqui é sinônimo do Evangelho, a pregação, a palavra da cruz, a ministração da palavra de Deus, não foi ministrada em vão naquela igreja. Deus salvou pessoas, Deus distribuiu dons, Deus levantou profetas, Deus fez sinais e maravilhas e abençoou aquela igreja, de maneira que Paulo vai dizer aqui, não lhes falta nem um dom. É claro que alguns estudiosos querem dizer que Paulo está usando de ironia. Porque como é que pode aquela igreja problemática, aquela igreja com todos aqueles problemas que nós enumeramos aqui, como é que essa igreja, Paulo pode dizer que ela tem todos os dons? Então, alguns acham que toda essa narrativa aqui é uma ironia, mas não é uma ironia. É que nós precisamos aprender, meus irmãos, uma lição extremamente importante nesta noite.
Por favor, não confunda dom, espiritualidade com caráter. Uma coisa são os carismas, outra coisa é o caráter. É parecida a palavra, mas são coisas completamente diferentes. A igreja de Corinto tinha todos os dons. A igreja de Corinto se gloriava das manifestações dos dons entre eles. Eles já haviam alcançado essa espiritualidade máxima. Eles falavam línguas, eles profetizavam, eles tinham palavras de sabedoria, eles tinham todos os dons, e Paulo não está negando isso. Mas ao mesmo tempo que eles tinham todos os dons, eles criaram grupos, partidos, eles tiveram problemas no ambiente de culto, da ceia, da celebração litúrgica, eles tinham dificuldades, eles tinham problemas comportamentais, porque dom, carisma, salvação não tem nada a ver com caráter. Eles já eram santos em Cristo Jesus, posicionalmente falando, como nós falamos na mensagem anterior, mas eles são santos em Cristo, santificados em Cristo, mas eles são chamados para ser santos. E a santificação é um processo que vai durar toda a nossa vida. Você é crente, você é salvo, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você tem os dons espirituais, Deus está manifestando dons na sua vida, mas isso não significa dizer que você não tem áreas da sua vida, que você não tem setores da sua vida que precisam ser trabalhados, santificados, mudados. Daí a importância da pregação da palavra de Deus. De você estar na casa de Deus, de você ouvir a palavra de Deus diuturnamente, porque a palavra de Deus vai corrigindo você, vai lapidando, vai transformando a sua vida. Mas Paulo está dando graças a Deus, porque aqueles irmãos, eles receberam o testemunho de Cristo, do Evangelho de Cristo, e eles foram confirmados. Foi confirmada entre eles a palavra do Evangelho, de maneira que não faltava a eles nem um dom espiritual. Eles tinham todos os dons, mas mesmo assim, não era uma igreja perfeita. Oh, meu querido, aprenda isso em nome de Jesus. Aprenda a distinguir carisma de caráter. É claro que essas duas coisas têm que ir caminhando juntas. A cada dia você tem que melhorar, que você tem que se parecer mais com Cristo e ser transformado. Mas não confunda, não ache que porque alguém profetiza, porque alguém prega, porque alguém canta, porque alguém ministra, porque alguém tem dons, realiza milagres, faz isso, faz aquilo outro, que aquilo ali significa dizer que aquela pessoa tem uma vida realmente que não precisa de repreensão. É preciso a gente ter cuidado. Então Paulo está dando graças a Deus por aqueles irmãos. Agora, lembra da ênfase que eu falei no início? Quem é o sujeito de toda esta perícope é Deus. Paulo está dando graças a Deus, não à igreja. Aquela igreja era orgulhosa, irmãos. Eles tinham todos os dons. Havia manifestações extraordinárias no contexto da igreja. Eles se olhavam no espelho e cantavam com grande astur diante do espelho. Mas Paulo não está louvando a igreja, Paulo está agradecendo a Deus. Paulo não está exaltando os líderes, Paulo está exaltando a Deus. Um detalhezinho aqui, que eu não falei na outra mensagem, mas que é importante destacar. Você viu que Paulo não fala aqui, na introdução da carta, Paulo não se dirige a pastores, a presbíteros, a diáconos, a bispos, a liderança? Na carta aos Filipenses, ele se dirige aos bispos e diáconos, aos presbíteros da igreja. Aqui em Corinto, o problema era tão sério que Paulo está se dirigindo à igreja como um todo, porque o problema dizia respeito à igreja como um todo. Então, ele não está falando com um pastor, com um presbítero, com um diácono, ele está falando com todo mundo está no mesmo balaio. Está no mesmo balaio. Então, ele começa a agradecer a Deus. E ele agradece a Deus pela igreja, e ele agradece a Deus pelos dons que Deus está distribuindo naquela igreja,
pela obra que Deus está realizando naquela igreja. Ele agradece a Deus porque o testemunho do Evangelho, a pregação, a palavra que foi ministrada ali foi confirmada no meio daqueles irmãos com a presença dos sinais, dos dons que não faltava na vida daquela igreja. Louvado seja Deus, porque mesmo naquele contexto difícil, naquela comunidade difícil, Deus estava agindo, Deus estava fazendo uma obra, e Paulo consegue ver no detalhe, Paulo consegue entrar no detalhe e ver, não, espera aí, está confirmado aqui o Evangelho foi pregado, essa igreja foi plantada, existe uma comunidade, e Deus está presente aqui, porque o Senhor confirmou a palavra do Evangelho, com os dons, com os carismas, com a graça dele sendo manifestada. Mas aí, Paulo, após falar isso, ele diz assim, de maneira que não lhes falta, na versão atualizada diz não lhes falte, mas a expressão no grego, essa tradução aqui da King James, ela está mais correta, porque a ideia lá é que não falta nenhum dom. Eles têm todos os dons. Deus confirmou o Evangelho ali naquela igreja, com a presença de todos os dons, de todos os carismas. Mas aí Paulo vai agora mudar a abordagem. Ele vem falando, ele vem agradecendo a Deus pela obra de Deus na vida da igreja dos Coríntios, e ele agora vai chamar a atenção para essa temática, mas do ponto de vista escatológico. O que é a escatologia? É a doutrina das últimas coisas. E Paulo vai agora tratar desse assunto do ponto de vista escatológico. Por quê? Nós vamos ver em seguida. Olha o que ele diz. De maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo diz assim, meus irmãos, não falta nenhum dom para vocês. Eu dou graças a Deus pela obra de Deus na vida de vocês. Não falta nenhum dom. Agora, não falta nenhum dom, enquanto vocês estão também aguardando a revelação. É outra palavra para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus. Ele está olhando lá para frente, para o futuro. Ele está dizendo, não falta nenhum dom para vocês, enquanto vocês aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama a atenção para a vinda de Cristo. A escatologia sendo trazida à tona. A grande pergunta é, por quê? O que tem a ver? Por que Paulo, numa oração de ações de graças, por que Paulo, num contexto que ele está falando da graça, dos dons, dos carismas que Deus distribuiu naquela igreja, por que Paulo vai dar essa tônica, essa guinada escatológica e vai falar da volta de Jesus, deles aguardarem a volta de Jesus? Por algo muito sério, meus irmãos, e que, infelizmente, eu não tenho tempo de abordar aqui em detalhes nessa mensagem, mas ao longo da carta nós vamos ver, quando chegar nos textos devidos, mas qual era o problema daquela igreja? Um dos problemas é que aquela igreja tinha aquilo que os teólogos chamam de uma escatologia ultra realizada. O que é isso? A igreja de Corinto foi tão abençoada, tão agraciada com os dons espirituais, com as manifestações dos carismas. Eles chegaram a falar línguas e alguns entendiam que era a língua dos anjos. Então eles já estavam falando a língua dos anjos. Eles profetizavam. Deus estava fazendo coisas tremendas no culto. Então aqueles irmãos, eles começaram a defender e a viver um padrão de vida escatológico, como se a escatologia já fosse ultra realizada, ou seja, eles já estão vivendo na dimensão perfeita do sagrado, eles já estão até falando língua de anjos.
E isso foi tão sério, meus irmãos, porque quando você chega no capítulo 7, a teologia, a doutrina define a vida. Tinha naquela igreja aquelas mulheres escatológicas, ou os homens, que diziam assim: eu já sou espiritual, eu já sou santo, eu já estou falando a língua dos anjos, eu já estou glorificado diante de Deus, então eu não preciso nem de sexo mais. E aí os casais estavam fazendo um voto dizendo assim: vamos passar um tempo sem fazer sexo, porque nós precisamos nos consagrar mais. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. E aí Paulo vai dizer: espera um pouquinho. Vocês só podem se separar por pouco tempo, com mútuo consentimento, para se dedicar à oração, mas que seja por pouco tempo. Volte logo para que Satanás não entre nessa brecha e destrua a vida de vocês. Mas aquele irmão santarrão e a irmã santarrona estava dizendo assim: para que sexo? Se eu já estou glorificado, se eu já tenho todos os dons. Havia jovens na igreja que não queriam mais casar. E Paulo vai tratar disso no capítulo 7. Havia irmãos naquela igreja, no capítulo 15, que não sonhavam mais com a ressurreição ou com a vinda de Jesus. Por quê? Porque com aquela manifestação dos dons na igreja, eles já viam ali tudo o que era necessário. Eles achavam que o reino de Deus estava resumido aquilo ali. Será que não existe hoje essa doideira? Será que não tem pessoas na igreja hoje que ainda é assim? Sabe aquele irmão, aquela irmã que é santa demais, crente, meu Deus do céu, você olha assim, você tem até medo de apertar a mão dessa pessoa e ser queimado. Porque aquele grau de santidade no falar, na maneira de ser, aquela pessoa que fala baixinho, meu Deus, é uma pureza, é uma santidade, e tem os dons. E quando vai para um ambiente, meus irmãos, pentecostal ou neopentecostal, aí é que a coisa complica. Porque tem aquelas irmãzinhas do coquezinho da oração, aquelas irmãzinhas que são conhecidas como as colunas de fogo da igreja, que até o pastor tem medo dela, que ela diz assim: olha, quando eu falo com Jesus, ele atende. Não brinque não. E aí os irmãos têm medo dessas pessoas, porque são pessoas espirituais. São pessoas que parecem que têm todos os dons, que estão mais próximas de Deus, que são santas, que são isso, que são aquilo. Algumas são tão santas que não rapam nem as pernas, porque é pecado. Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês têm todos os dons, mas vocês não foram glorificados ainda. Vocês estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. Para um pouquinho, nós ainda estamos aqui. Para um pouquinho, nós ainda vivemos neste mundo. Jesus ainda não voltou. Você ainda está nessa dimensão humana. Você come, você tem necessidade de dormir. Você é um ser cultural. Você está nesse mundo ainda, meu querido irmão e minha querida irmã. Não, eu sou espiritual. Eu sou igual o pastor Enoque contou uma vez aqui. Não sei nem se ele lembra. Ele já está com mais de 90. Está aqui. Bonito, né? Quando coloca uma gravatinha fica bonito, né? Mas, não sei se ele lembra, eu ouvi aqui, disse que foi em Campina Grande, que as irmãs vinham de uma vigília, ou era um grupo de irmãos, e estavam tudo de branco, naquelas vigílias que fazia Santa Ceia, que antigamente os crentes gostavam de ir de branco para a igreja, né? E aí, vieram de uma vigília de madrugada, estavam numa parada de ônibus, e o ladrão foi assaltar. Tudo de branco. E quando o ladrão disse: é um assalto, eu não sou desse mundo, o ladrão, correu. De branco, de madrugada. Aquelas veinhas do coque. Nós não somos desse mundo. O ladrão, são almas. Tem crente que parece que ele não está vivendo nesse mundo. Meu querido irmão, nós temos que ter equilíbrio nas coisas. Tem gente que parece que só vive nessa dimensão da espiritualidade. Tem igrejas que você vai pregar, que você não consegue pregar. Porque quando o camarada diz assim: meus irmãos, vamos abrir o texto, já começa a gente rodopiar, pular, dar glória, aleluia, é uma alegria tremenda, está numa dimensão lá em cima. Né? Igual
o pastor chegou numa igreja pentecostal e ele chegou e quando ele foi saudar a igreja, ele citou Gênesis 1, verso 1 em hebraico. Bereshit, bara Elohim. Os irmãos, e foi aquela zoada achando que ele estava falando línguas. Ele estava falando hebraico. E disseram, o pastor está cheio já no início. Gente que está numa dimensão assim que, meu Deus do céu. É claro que o outro lado também é ruim, meu irmão. Você pregar numa igreja que uma mosca passa e você escuta, o pastor está na frente se espremendo, gritando, falando, e o irmão está olhando assim, que só a misericórdia de Deus. Você não sabe se ele está dormindo, você não sabe se ele foi arrebatado, você não sabe. Então, é preciso a gente ter cuidado, mas o ponto de Paulo aqui é, vocês foram enriquecidos, vocês têm os carismas, vocês têm os dons, mas baixa a bola um pouquinho, porque nós ainda aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado com essa escatologia ultra realizada. Nós ainda aguardamos o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aí ele diz, ele os conservará. Olha que coisa interessante, meus irmãos, porque é a mesma palavra que ele usa para confirmar. O mesmo verbo, confirmar os carismas, e agora ele diz que na volta de Jesus, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, quando nós formos ter um encontro com o Senhor, ele diz que ele nos confirmará ou nos conservará firmes até o fim, de maneira que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado, Renato. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é algo extraordinário. Paulo está olhando para aquela igreja problemática, difícil, para aqueles irmãos que você olha assim e diz, só a misericórdia de Deus. Mas Paulo diz, meus irmãos, a palavra do Evangelho, o testemunho do Evangelho foi confirmado entre vocês. E uma das provas que o Evangelho foi confirmado entre vocês é que Deus deu dons para vocês, os carismas, os charismas de Deus para vocês. Agora, nós estamos aguardando a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele voltar, Ele confirmará ou conservará firmes vocês até o fim, de maneira que sereis irrepreensíveis no dia do Senhor, sereis inculpáveis. O que Paulo está tratando aqui, meus irmãos? Da doutrina da perseverança dos santos. O que Paulo está dizendo aqui é que uma vez alcançado pelo Evangelho, uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe por quê? Porque a salvação não depende de nós. Se dependesse de mim, de você, se dependesse de Paulo, nós estaríamos perdidos. A igreja estaria perdida. Nós não teríamos motivos para dar graças a Deus por uma igreja que a gente não sabe se vai ser salva. Agora Paulo diz assim, eu dou graças a Deus por vocês, sabe por quê? Porque Deus, na volta do seu Filho Jesus Cristo, Ele vai confirmar vocês, Ele vai confirmar a salvação de vocês, Ele vai confirmar cada um de vocês, e vocês vão ser irrepreensíveis, inculpáveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sabe por que você vai chegar lá, meu irmão? Não é pelos seus méritos, não é pela sua força, não é porque você é isso, você é aquilo. Você vai chegar lá porque Deus em Cristo Jesus é quem confirma você. É quem confirma a igreja. Não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não é ninguém. É Deus quem confirma. Olha aqui a obra de Deus. Lembra da ênfase? Todo sujeito deste parágrafo é Deus. Deus quem abençoa, Deus quem distribui dons, Deus quem confirma a nossa salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Oh, meus queridos irmãos, aquela igreja precisava aprender isso e nós precisamos aprender. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa salvação depende de nós. Porque nós somos bons e nós não somos bons. Porque nós estamos vivendo uma vida de santidade e ninguém vive uma vida de santidade plena. Você é pecador e até o último dia da sua vida você vai estar lutando contra pecados.
É claro que você precisa cada dia crescer, desenvolver na presença do Senhor, mas ninguém aqui alcançou a perfeição, nem vai alcançar nessa dimensão. Então, a salvação não depende de nós. A salvação depende de Deus nos confirmar inculpáveis, irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Perguntaram para Dr. Russell Shedd: Dr. Russell Shedd, o crente perde a salvação? Aí Dr. Russell Shedd respondeu: depende. Depende? Depende. Se foi Deus que salvou, não perde não. Agora, se foi o homem, perde. Se foi Deus quem salvou você, mediante o testemunho do Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo, se você foi chamado pelo Evangelho de Cristo, você não perde a sua salvação. 7 vezes cairá o justo, mas nunca ficará prostrado. O crente verdadeiro não perde a salvação. Eu não estou dizendo que ele não peca, meu irmão. Por favor, não confunda. Ele peca, ele muitas vezes tropeça, mas Deus confirma ele até o fim. É claro que isso não é uma brecha para pecar. Ah, não, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu tenho liberdade para pecar porque Deus vai me salvar no final. Se você tem esse pensamento, isso já é um mau indício. Isso já pode revelar que você não é um eleito. Porque se você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus, você tem vontade de agradar a Deus, de viver uma vida de santidade na presença de Deus, de agradar aquele que te salvou. Você é santificado e você é chamado a ser santo. Então Paulo está dizendo, olha, Ele, Deus, os confirmará até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor quem vai confirmar. Oh, meus irmãos, o que faz uma igreja ficar de pé não é o pastor, não são os presbíteros, não é o conselho, não é a liderança. Por mais importante que essa liderança seja, do ponto de vista humano, por mais diplomas que essa liderança tenha, o que faz uma igreja ficar de pé e permanecer até o dia do Senhor Jesus é Deus confirmando, é Deus fazendo com que estes irmãos permaneçam firmes até o fim. Agora, olha como é que Paulo conclui essa ação de graças. Ele diz assim: Deus é fiel. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é o sujeito de todo esse parágrafo? Deus. Paulo está dando graças a Deus pela igreja. Paulo está dando graças a Deus por distribuir os dons, os carismas naquela igreja. Paulo está dando graças a Deus porque o testemunho do Evangelho foi confirmado no meio daqueles irmãos, no contexto daquela igreja, entre vós. Paulo está dando graças a Deus porque é o Senhor quem conservará a igreja, quem estará fortificando a igreja até aquele dia da vinda do Senhor Jesus, nos tornando irrepreensíveis. E Paulo está dizendo que Deus faz tudo isso porque Ele é fiel. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Aqui está o ponto máximo dessa ação de graças de Paulo. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, mesmo diante de toda essa situação que está aí, porque Deus é fiel. Eu creio que Deus estará agindo na vida desta igreja, que Deus estará fazendo diferença na vida dessa igreja, porque Deus é fiel. Ele é fiel. E ele diz, esse Deus que é fiel, por meio do qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão aqui tem a ver com esse relacionamento com Cristo, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, mas Paulo não está usando palavra em vão aqui. Quando eu tenho comunhão com Cristo,
eu tenho comunhão com o meu irmão. Qual era o problema daquela igreja? O principal problema daquela igreja? Divisão, partido. Um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, um grupo de Pedro. Trazendo para os dias atuais, um grupo do reverendo Diogo, um grupo do reverendo Enoque, um grupo de fulano, de Beltrano, a igreja toda dividida, rachada. Nós vamos ver isso aqui domingo que vem de manhã, versículo 17 em diante. E Paulo vai dizer, meus irmãos, Deus é fiel, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Vocês não foram chamados para viver com partidos, com disputa, com brigas. Vocês foram chamados para ter comunhão com Deus e comunhão com o seu irmão, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E ele vai voltar a esse assunto lá no capítulo 10, quando ele diz que o cálice que nós tomamos, a ceia do Senhor, é a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. É o símbolo. Meus irmãos, não existe momento mais simbólico na vida da igreja do que o momento da ceia. Porque todos vão participar do mesmo pão, do mesmo cálice, falando dessa unidade da igreja. Mas o que é interessante, o maior símbolo de comunhão com Cristo e com o nosso irmão estava banalizado em Corinto. É só você olhar o capítulo 11. E Paulo vai dizer, mas Deus é fiel, que Ele chamou vocês à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero concluir essa exposição desta ação de graças, tirando daqui algumas lições para nós, para a minha vida, para a sua vida. Meus irmãos, eu creio que essa série de exposições na carta aos Coríntios, ela vai mudar a história da nossa igreja. Ela vai mudar a história da minha vida e da sua vida. Eu estava dizendo para as meninas da transmissão, eu espero em Deus que até o final do ano, a partir da exposição da palavra de Deus, que eu continue aqui ou não, mas que a partir da exposição da palavra de Deus, Deus possa estar tratando a minha vida e tratando a vida da igreja do Senhor aqui. Porque essa carta vai nos chamar a atenção a respeito do que é uma verdadeira igreja de Deus, de carne e osso, com problemas, com dificuldades, mas Paulo vai dar aqui instruções, princípios de como nós lidamos com os problemas da nossa igreja. Quais são as lições que eu queria tirar daqui dessa passagem para a minha e para a sua vida? Em primeiro lugar, meu querido irmão, vamos aprender a dar graças a Deus pela nossa igreja? Vamos aprender a olhar e ver pontos positivos. Tem pontos negativos? Sim, meu irmão. A minha paróquia é igual a todas as paróquias, porque todas as paróquias são iguais. Tem pontos negativos? Tem. Mas, por favor, você que gosta de falar, de comentar, desculpa a sinceridade. Tem algumas pessoas que não gostam de mim por causa disso, mas continue me amando, me perdoe. Mas desculpa a sinceridade. Você que é bocudo, que só sabe meter o pau na vida da igreja, do pastor, da liderança. Você que vem para o culto e sai do culto e já na porta da igreja falando mal. Por favor, para um pouquinho para ver as coisas boas. Para um pouquinho para ver os pontos positivos do seu pastor, da liderança da igreja, das sociedades internas, da sua comunidade. Só fala mal. Só critica, só vê coisa ruim, não vê nada de bom. E detalhe, meu irmão, aqueles que mais falam na igreja são os que menos fazem. Aqueles que mais criticam, que mais comentam, que mais dão ideia, que mais falam, são os que menos fazem a obra de Deus. Agora, para falar, meu irmão, é uma bênção. Para falar só a misericórdia de Deus. Não porque esta transmissão não está boa, não porque o som é isso, não porque o louvor foi assim, não porque a pregação foi isso. Meu irmão, vem para cá. Sai da plateia, sai do departamento de crítica que já está cheio e vem para cá, vem trabalhar. Se disponha. Vem fazer a obra junto conosco. Vem virar vitrine também. Porque é muito fácil criticar, é muito fácil falar mal. Agora,
Será que na sua igreja não tem nada de bom, meu irmão? Será que na casa do Senhor não tem nada de bom? Será que o seu pastor é zero à esquerda? Não tem nada de bom? Não é possível. Não é possível. Paulo consegue ver coisas boas na vida daquela igreja. E dentre as coisas boas que ele vê na vida daquela igreja, ele vê a graça de Deus manifestada na salvação, nos dons, na vida daqueles irmãos. Eu estava lendo um comentarista que ele dizia assim: todo crente regenerado, toda igreja que é fruto da pregação do Evangelho, é digna da nossa ação de graças. Então, meu querido, você que está metendo pau em Pirangi, por favor, a partir de hoje, comece a ver as coisas boas de Pirangi. Você sabe quantas igrejas já saíram daqui? Você sabe quantos pastores já saíram daqui, já foram ajudados? Você sabe quantas vidas já foram abençoadas por esse trabalho? Então comece a agradecer a Deus pela sua igreja. Comece a agradecer ao Senhor. Detalhe, meu irmão. Paulo, a situação dele não estava boa com aquela igreja, não. Aquela igreja estava rejeitando Paulo. Lê a carta. Lê a segunda carta. Paulo foi rejeitado, Paulo foi desprezado, Paulo foi humilhado. Paulo estava fazendo de tudo para conquistar aquela igreja de volta e a coisa estava difícil. Mas mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades daqueles irmãos, Paulo consegue ir além e ver a graça de Deus, ver a bênção de Deus, ver o mistério de Deus. E aqui nós vemos o caráter de Paulo. Porque cá entre nós, meu irmão, dá graças a Deus pelo irmão que está puxando o nosso tapete. Dá graças a Deus por aquele irmão que você sabe que não vai com você, só por obra e graça do Espírito Santo. Segunda coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você foi chamado, quando você foi convertido ao Senhor, Deus lhe enriqueceu com dons, com talentos, com os carismas dele, para ser usado na obra dele. Há um cântico de um cantor evangélico que ele diz assim: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Se eu não estou enganado, é de Armando Filho. Então, todo crente tem um dom, pelo menos um. Pelo menos um. Até aqueles que são aparentemente insignificantes na igreja, porque não tem gente significante, mas aparentemente ele tem um dom dado por Deus para a edificação da igreja e para o crescimento da igreja. Eu li um livro de Poimênica, que é de teologia pastoral, que o autor dizia assim: a igreja, por menor que ela seja, uma congregaçãozinha de bairro, ela tem dentro dela todos os dons para que ela desenvolva, porque Deus coloca. Cabe o pastor, cabe a liderança, cabe a igreja orar a Deus e ver aquele ali. Não precisa buscar fora, não. Tem ali. E muitas vezes nós não reconhecemos isso e Papai do Céu nos surpreende. Porque tem aqueles que dizem assim: se eu sair do louvor da igreja, a igreja vai parar. Sai, meu querido, bonitão. Acha que a igreja depende de você? Eu vou sair do louvor da igreja e vai parar. Aqui em Pirangi já aconteceu várias vezes. Aí sai. Aí Deus levanta o irmão: pastor, eu posso ajudar aqui? Pode. Aí o irmão vem tocar. Quando você vai ver, Deus começa a abençoar, capacitar, e a obra começa a acontecer. Aí tem aquele pastor que diz: não, se não for eu pregando, se não for eu que está à frente, se não for eu, a coisa não anda. Aí Papai do Céu dizia: bonitão, eu vou usar Chico aqui, Mané, Sebastião aqui, José, que é zero à esquerda, eu vou usar ele. Não foi formado no seminário presbiteriano, mas eu vou usar ele aqui para a minha glória. Só para mostrar a você que sou eu que faço a obra, não é você, seu besta. Professor de grego e hebraico lá do seminário, pastor Enoque conhece muito bem, ele disse uma vez para a gente uma coisa interessante. Ele foi o número 1 da turma dele na década de 70. O aluno nota 10, o laureado.
conhecia grego, hebraico, teologia, na ponta da língua. Não vou dizer o nome, mas Pacheco vai lembrar. E ele disse que se formou cheio de orgulho, um pavão, se achando o cara. Porque quando o cara sai do seminário, ele sai assim, ele sai achando que ele é Charles Spurgeon, ele sai achando que prega como Hernando Dias Lopes. Hernando Dias Lopes é fichinha, ele dá uma ajeitada no sermão e ele prega melhor do que Hernando Dias Lopes. Ele sai assim nas nuvens. E aí ele disse que o presbitério mandou ele para a congregação de Jardim do Seridó, na década de 70. E ele disse que chegou lá, ele passava a semana todinha preparando o sermão, exegese, as línguas originais e tal, ilustração dentro do padrão de um sermão. Texto, tema, introdução, elucidação, pontos, subpontos, conclusão, aplicação. É a estrutura homilética. Aí estava lá o esboço. Não era como eu, né? Eu não uso esboço. Mas ele levava o esboço, 15 páginas. Aí ele disse que chegava, falava e tal. E o povo dormindo. Ele disse assim, tem um negócio errado aqui. Aí quando foi um dia, ele foi dar a ceia em Currais Novos e ficou um irmãozinho da igreja semi-analfabeto, não sabia nem falar o português direito, para pregar. E ele foi orando, para Deus ter misericórdia. Aí ele disse que ainda estava em Currais Novos quando recebeu um telefonema. Pastor, que maravilha, que coisa extraordinária. Hoje, olha, o irmão fulano pregou, 5 pessoas se converteram. E ele disse, Jesus, você está de brincadeira comigo? O senhor resolveu converter com esse chico aí? E ele disse que desde aquele dia ele voltou, largou aqueles esboços, botou o joelho no chão e foi pedir a graça, a misericórdia de Deus. E foi pregar de forma simples, dependendo do poder do Espírito Santo de Deus. E é quando ele começou a ver, quem faz a obra é Deus, não somos nós. É Deus quem capacita, é Deus quem dá o dom, meu irmão. É Deus quem levanta um para pregar, não sabe nem falar direito. Você sabe que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, até hoje falado, você sabe como é que Spurgeon se converteu? Ele entrou numa igreja e tinha um irmão lá. Era um dia de chuva, muito frio, e tinha um irmão lá que não era o pregador principal, o pregador faltou, e um irmãozinho foi lá na frente e ele abriu um texto, e o texto dizia assim, olhai para mim e sereis salvo. E ele só dizia isso, olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim, a Bíblia está dizendo, olhai para mim e sereis salvo. E o cara está lá ouvindo a mensagem e Deus foi lá no coração dele e ele foi salvo. E esse homem se tornou um dos maiores pregadores de toda a história da igreja. Sabe por quê? É Deus quem faz, Deus dá dom. Então, meu querido, qual é a aplicação que eu quero fazer aqui? Qual é o seu dom? Irmão, a gente precisa ter um cuidadozinho, porque também na igreja parece que só tem 2 dons, né? Pregar e cantar. Você já viu briga na igreja para visitar o hospital? Você já viu briga na igreja para expulsar demônio? Você já viu briga na igreja para distribuir cesta básica, para cuidar do bazar, para evangelizar de porta em porta? Não tem. Agora, para cantar e pregar, meu irmão, tem briga. Graças a Deus que aqui em Pirangi isso já acabou. Mas tem igrejas aí que se o pastor naquele dia não der oportunidade para o irmão fulano ou para a irmã fulana, ele sai da igreja revoltado. Por quê? Porque diz assim, o pastor me impediu de louvar o Senhor. Louva aí no banco, meu querido. Louva no banheiro. Louva lá na sua casa. Por que quer louvar o Senhor só aqui na frente? Porque quer se apresentar. Então, meu irmão, tem mais dons na igreja. O dom de aconselhamento, o dom de contribuição, de evangelização. Tem dons e mais dons. Descubra o seu dom e use esse dom para a glória de Deus. Não enterre os talentos e os dons que Deus lhe deu. Você é importante, meu irmão. Você é importante. Deus tem um dom que reservou para você. Tem uns que ele, assim, dá uns dons mais visíveis. Coloca na frente. Mas Paulo vai dizer que os órgãos do nosso corpo mais importantes, geralmente eles não estão à vista. A gente sempre acha que o mais importante na igreja é o pastor que está pregando, que está falando. Não, meu irmão, tem gente que está nos bastidores trabalhando. Eu estou aqui pregando, as meninas estão aqui na sala, por trás do púlpito, trabalhando, transmitindo o culto, respondendo às mensagens. Eu estou aqui pregando, o diácono da Silva está cuidando da ordem do culto.
teve alguém que limpou essa igreja, que preparou tudo isso aqui, que ligou o som. O presbítero Gutenberg está aqui, junto com o irmão Wilke, cumprindo a função do louvor. E quando a igreja entende que cada um tem um dom dado por Deus e começa a usar o dom, meu irmão, a coisa começa a acontecer. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas eu sei fazer um cartaz, eu sei divulgar alguma coisa, eu posso usar os meus dons e os meus talentos na obra do Senhor. Agora, sabe qual é o nosso problema? Caio Fábio já dizia lá na década de 90, o nosso problema é que os nossos dons e talentos, aquilo que Deus nos ensinou a fazer, a gente está fazendo para o mundo, por dinheiro, e a gente não coloca na casa de Deus. Então você tem talento mesmo, você tem dom, você tem alguma coisa que Deus deu para você, que você sabe fazer com excelência, coloque a serviço do reino de Deus. Terceira aplicação para nós aqui nesse texto. Meu querido irmão, Deus não lhe deu dom para você se orgulhar, Deus simplesmente, Ele deu dons para você, para lhe capacitar a fazer a obra do Senhor, mas nunca esqueça que o seu lugar não é aqui. Nós aguardamos a vinda preciosa do Senhor Jesus. Nós não podemos perder essa esperança, meu irmão. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa do que o culto, do que a liturgia, do que a adoração, do que o serviço sagrado. Deus se manifesta de forma especial. Mas, meus irmãos, isso aqui é um pingo d'água daquilo que nós vamos gozar pelos séculos dos séculos na presença do Senhor. Sabe aquele culto que o céu desceu? Que a presença de Deus foi algo assim na sua vida de forma extraordinária? Meus irmãos, eu fui semana retrasada para o culto dos 150 anos da Igreja Presbiteriana da Bahia, lá em Salvador. E nós passamos a semana lá com reunião, com isso, com aquilo, e no dia do culto, o culto começou às 3 da tarde. Eram 5 pregadores. Começou às 3. Teve o primeiro pregador, o pastor Jeremias. Depois veio o pastor Arival, Ronaldo Lidório, o pastor Hernandes e, por último, o pastor Roberto Brasileiro. Na pregação do reverendo Ronaldo Lidório, eu estava sentado ouvindo a pregação. E, meus irmãos, à medida que aquele servo de Deus foi expondo a Escritura, Deus foi falando comigo de uma forma tal que eu comecei a sentir vontade de chorar, e estava aqui do meu lado Romeu, estava Luiz, estava sendo filmado, e eu comecei, e eu fazia, e Romeu disse assim, chora, filho, Deus está falando com você. E daqui a pouco estava Romeu chorando também, e Luiz chorando. A palavra, sabe aquele gozo da presença do Espírito Santo? Mas, meus irmãos, isso aqui é simplesmente um reflexo do que nós vamos ter na presença do Senhor. Se é bom estar aqui, imagine quando Jesus voltar, quando esses céus se romperem e Jesus vir buscar a sua igreja e levar a sua igreja para estar na presença dEle. E por último, nunca esqueça, Deus é fiel. Deus é fiel. Nós só somos salvos, só somos alguma coisa, porque Deus é fiel. Nós não somos fiéis, mas Deus é fiel. E mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, meu querido, não depende de mim, não depende de você, não depende da igreja, não depende daquele que quer ou que corre, depende de Deus ser fiel. Você é salvo, você é crente, e nós precisamos dar graças a Deus pela sua vida, pela igreja, porque o Deus dessa igreja, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é fiel. Conclusão, fechando o sermão. Lembra da ênfase que eu falei na mensagem anterior, no finalzinho? Capítulo 1, verso 1 a 9. 9 versículos. Conta na sua Bíblia quantas vezes Paulo cita o nome de Jesus em 9 versículos. 9 versículos. Sabe por quê? Todas as bênçãos de Deus, todas as graças de Deus, o sentido da igreja, a essência da igreja, a importância da igreja e da minha e da sua vida está em Jesus Cristo. Em 9 versículos, Paulo cita o nome de Jesus 10 vezes. Ele está tomado de Cristo. Ele não consegue parar
de falar no nome de Jesus, esse nome doce, esse nome maravilhoso, o nosso Salvador. E como diz o cântico, Jesus, que doce nome, esse nome incomparável, esse nome maravilhoso. Sabe por que você tem que dar graças a Deus pela igreja, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque ela é de Jesus Cristo. Ele deu a vida por ela. Ele ama a igreja, é a menina dos seus olhos. E por isso que nós devemos dar graças a Deus pela igreja. Você tem dado graças a Deus pela sua igreja? Você que está me assistindo, você tem dado graças a Deus pela sua igreja? Se você não fez isso ainda, esse é o momento de você fazer. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. E nós vamos dar graças a Deus pela igreja do Senhor. A igreja local, a nossa igreja do Pirangi. Nós vamos dar graças a Deus pela nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos dar graças a Deus pela igreja evangélica brasileira. A verdadeira igreja. Tem problemas? Tem. Mas existe um povo santo, zeloso, de boas obras, povo salvo pelo Senhor. Curva sua fronte, vamos orar.